Irmãos, eu tenho um texto hoje, meu texto está no livro de Mateus, no capítulo 4, dos versículos 1 a 11, e eu quero ministrar, minha tradução é da NVI, eu quero que você acompanhe. Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 11. E eu quero falar sobre como vencer as sutilezas das tentações. Como vencer as sutilezas das tentações. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Palavra do Senhor. Deus, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente e coração, e eu te peço que o Senhor fale conosco. É certo, ó Deus, que nós temos passado por tentações. É verdade, ó Deus, que muitas vezes nós até caímos em algumas tentações. E nós oramos nesta noite para que o Senhor abra a nossa visão acerca desse assunto. Que o Senhor descortine os céus e traga sobre nós um novo entendimento, uma nova revelação sobre isso, para que possamos resistir o mal e vencer o mal com a tua bênção. Senhor, eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Todo ser humano passará por muitas tentações em sua vida. Ainda que não queira, isso acontece em razão da frágil natureza humana herdada de nossos primeiros pais. Querendo ou não, você vai passar por tentações. Nessa matéria, ninguém está livre sem muitas batalhas em sua própria mente. Posso ou não posso? É de Deus ou é a minha própria natureza que está operando? São perguntas constantes para quem está sendo tentado. Às vezes essas batalhas ganham contornos extremos, como se fosse um embate físico. Embora seja menos comum, isso é um fato. Se tiver dúvida, relembre o texto que nós lemos hoje. Jesus enfrentou Satanás fisicamente no deserto. Claro que Deus, em sua infinita sabedoria, não permite que venhamos a enfrentar inimigos maiores do que nós. Ele próprio estabeleceu um limite para isso. Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, que diz que Deus não permitirá tentação além da nossa capacidade de resistência. E Deus conhece a sua capacidade de resistência. Então Deus não vai permitir que você seja tentado além da sua capacidade. Está escrito na palavra de Deus. Na tentação enfrentada por Pedro, o apóstolo, Satanás pediu autorização para peneirá-lo, como se fazia com o trigo. Lucas 22, capítulo 22, versículo 31. Quando Satanás apresentou diante de Deus e pediu autorização para tentar Pedro, ele diz: eu quero peneirar ele. Outra tradução diz cirandar. Na tentação enfrentada por Judas Iscariotes, Satanás entrou em Judas. Lucas 22, 3. Está escrito que o diabo entrou em Judas.
Não deis lugar ao diabo, são palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 27. Ele diz: não dê lugar para o diabo. Então é possível dar lugar para o diabo, é possível abrir espaço para ele. E somos nós quem temos que fechar a porta na cara do diabo, somos nós quem temos que dizer não para ele. Ainda na oração do Pai Nosso, Jesus nos disse que devemos orar todos os dias: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. Muitos textos na Bíblia mostram que a tentação é um assunto sério. Quantas pessoas nós conhecemos que caíram em tentação? Problemas com sexo oposto, problemas com dinheiro, problemas com fama e uma série de tentações, com drogas, com álcool, com imoralidade. Existe uma fábrica de tentação. E quando nós estudamos sobre as sutilezas de Satanás, o apóstolo Paulo diz que Satanás tentou a Eva, e Eva estava no paraíso, e nós estamos na terra, um mundo contaminado, estamos mais vulneráveis. E como vencer a sutileza das tentações? Nas experiências pessoais já experimentamos que cair em tentação é algo chato. Se você fizer uma reflexão sobre as tentações nas quais você caiu, você vai descobrir que é algo chato cair em tentação. Mas é muito bom vencer a tentação. É sobre isso que eu vou ministrar nesta noite. O meu primeiro tópico para esta noite é: clame ao Espírito Santo. Quando nós estudamos o tema tentações e comparamos as tentações de Jesus, de Pedro e de Judas Iscariotes, conseguimos enxergar uma diferença chave entre essas três tentações. Por incrível que pareça, Jesus entrou numa briga contra Satanás, mergulhado num jejum de 40 dias e 40 noites. E o texto da tentação de Jesus nos diz que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Quando nós estudamos a tentação de Pedro, nós percebemos que Pedro não estava sendo guiado pelo Espírito Santo, e está no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 33, quando Jesus adverte Pedro, dizendo: Pedro, Satanás pediu para se andar com você, e eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E nós percebemos que Pedro não estava cheio do Espírito Santo, Pedro estava cheio de si. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto, pode contar comigo, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Estou pronto, Senhor. Ele estava pronto? Talvez o conselho mais sábio seja o de Jesus em Mateus capítulo 6. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória. Se o teu reino estiver sobre nós, teu poder estiver sobre nós, não vamos cair em tentação. Quantos creem, digam amém. Mas Pedro disse: eu estou pronto, Senhor. Quando nós estudamos também a tentação de Judas, nós percebemos que Judas, Satanás entrou nele. E quando você aprofunda um pouco esse assunto, em João no capítulo 12, no versículo 6, nós percebemos que o pecado de Judas não aconteceu apenas uma vez. O pecado de Judas era algo que estava acontecendo.
E ele não fechou a porta para o pecado, ele continuou na prática do pecado. E é a prática do pecado que abre portais espirituais pelas quais Satanás entra. É impossível dizermos que não pecamos. Nós pecamos. No entanto, nós precisamos vigiar para que o pecado não seja uma prática. O pecado deve ser um acidente em nossas vidas, não uma prática. E foi a prática do pecado que levou Judas ao estado em que ele caiu. Quando nós observamos esses textos, nós percebemos que há uma diferença muito grande. Jesus está indo para o deserto, e no deserto ele é tentado pelo diabo, e ele está em completo jejum, e o diabo tenta ele nas suas necessidades mais básicas. Então o diabo tenta por alimento. Foi a primeira tentação de Jesus, mas Jesus estava com o Espírito Santo. Então, meu primeiro ponto para esta noite é: clame ao Espírito Santo para você não cair em tentação. Peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo conhece as suas fraquezas. O Espírito Santo conhece a sua estrutura. O Espírito Santo conhece os seus pensamentos. O Espírito Santo conhece as bases da sua crença. Ele sabe onde tem fragilidade. Ele sabe aonde você não dá conta. E Ele é o ajudador, o consolador, o paracleto, o amigo mais chegado e mais próximo. Se você clamar ao Espírito Santo, Deus vai te ajudar para você não cair em tentação, para você discernir a tentação. A nossa dificuldade está em estar muito íntimo com o Espírito Santo, e é o nosso maior erro. Pedro caiu porque ele estava cheio de si, não estava cheio do Espírito Santo. Em João no capítulo 16, no versículo 13, está escrito que quando o Espírito da verdade vier, Ele nos guiará em toda a verdade. Em João, descreve o Espírito Santo como o Espírito da verdade. E sabe quando é que nós caímos em tentação? Quando não estamos na verdade. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então chama o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para entrar no seu casamento. Convide o Espírito Santo para entrar na sua vida financeira. Convide o Espírito Santo para entrar dentro de você e dizer: Espírito Santo, me revela as entranhas perigosas que estão no meu sistema. Me revela a podridão que está no meu sistema. Espírito Santo, me cura. Espírito Santo, me liberta. Espírito Santo, me transforma. Nesta noite, Deus marcou esse encontro para você ter um encontro com o Espírito Santo, para você se render ao Espírito Santo, que não haja lugares escuros em sua vida, mas que a luz do Espírito Santo entre dentro de você e transforme você de dentro para fora. Que não seja apenas uma capa de religiosidade, mas seja uma transformação para andar na verdade, praticar a verdade, falar a verdade todos os dias da sua vida, não por suas forças ou por seu mérito, mas pelo poder e virtude do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo há de ser derramado sobre toda a carne. Nós estamos na dimensão do Espírito Santo. E a diferença entre Jesus é porque Jesus e Pedro e Judas é porque Jesus, ele estava guiado pelo Espírito Santo. Nós pensamos assim: mas o Espírito Santo não leva ninguém para o deserto. Irmãos, o Espírito Santo sabe quando você tem que enfrentar lutas. O Espírito Santo conhece o amanhã. É interessante que em João capítulo 16, versículo 13, diz: o Espírito Santo anunciará o que há de vir. Ele sabe todas as coisas. Ele pode te prevenir. Ele pode te advertir. Ele pode te orientar acerca do que há de vir, para que você não seja pego desprevenido. Então, grave isso. Você só pode vencer as tentações com a ajuda do Espírito Santo, mas Ele quer te ajudar. Meu segundo tópico, meu segundo ponto é: renove a sua mente. Porque nós temos dificuldade em vencer a sutileza das tentações, por falta de renovar a nossa mente.
Eu quero usar como referência o texto que Deus me deu em Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 3. Nesse segundo ponto, eu vou ler a minha tradução da Almeida, Revista e Corrigida Fiel. Ok? A tradução que eu vou ler. Paulo, escrevendo a carta para a igreja de Éfeso, e quando você lê a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso é a igreja mais madura, é a igreja mais inteligente do Novo Testamento, é a igreja que mais entende de batalha espiritual, que mais entende de estratégia contra as trevas. Se você quiser aprender a vencer as trevas, precisa ler Efésios, porque é o nível de entendimento de revelação mais profundo sobre batalha espiritual e como ela se desenvolve. E eu quero pensar no capítulo 4, dos versículos de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Esse é o meu primeiro destaque. Para você renovar a sua mente, há um caminho desenhado por Deus, e Deus estabeleceu que nós devamos exercer as nossas vocações e funções de acordo com o propósito do nosso chamado. O propósito do nosso chamado é que libera o maior nível de força e vigor de Deus em nós. Quando estamos dentro da nossa vocação, tudo é mais fácil, tudo funciona melhor, nós nos sentimos bem, nos sentimos completos, e a nossa missão fica completa. Quando estamos fora do nosso chamado, já estamos a um passo de cair. Então meu primeiro ponto para você: renove a sua mente voltando para o seu chamado, aquilo para o qual Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser um intercessor, seja um intercessor. Se Deus te chamou para ser um ministro de louvor, seja ministro de louvor. Se Deus te chamou para ser um evangelista, seja evangelista. Fique na vocação que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser professor, dedique-se a ser professor e ensine com eficiência. Fique dentro da sua vocação e descubra o seu chamado, porque o potencial de Deus está dentro do seu chamado, dentro da sua vocação. Deus não tem propósito para você fora do seu chamado. O propósito de Deus está linkado ao seu chamado, porque foi Ele quem te criou e te formou, e Ele te formou para um propósito, para a sua vocação. Ele te vocacionou desde o ventre da sua mãe. Talvez você não saiba, mas Ele te vocacionou para uma missão. Fique dentro do seu propósito. Minha segunda instrução está no versículo 2. Com toda a humildade, diga um amém. Com toda a humildade, diga. Por que humildade? É um texto interessante. A sua mente não pode ser renovada se você estiver orgulhoso, cheio de si e arrogante. Não pode ser. Aí Paulo começa dizendo, com toda a humildade. Interessante o texto. Mansidão, longanimidade. É uma palavra interessante. Suportando uns aos outros em amor. Não é suportando. Não é suportando com reclamação, não é suportando com raiva, não é suportando com intriga, não é suportando com sofrimento, é suportando bem. Glória a Deus. Só pode ser em amor quem está governado pelo Espírito Santo, porque amor é fruto do Espírito. Você não pode ter amor sem ser fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito. Mansidão é a área de domínio das emoções. Deus nos chama para viver isso. Como eu posso renovar a minha mente? Me movendo no fruto do Espírito. Mas Paulo dá uma terceira recomendação, né? Com toda a humildade e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas Paulo avança nessa questão da renovação da mente. E agora eu vou para o versículo 17, dos versículos 17 a 19 do mesmo texto. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Diga comigo, mente. Diga, mente. É ali que está o cerne da renovação. Ou nós tenhamos uma mente renovada nos propósitos de Deus, ou nós vamos ser enganados. E a arma do inferno, infelizmente, está apontada para a sua mente, para a minha mente. Mas Deus nos dá a chave. Versículo 18.
entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, com a dureza do seu coração. Entenebrecimento significa escuridão, algo turvo. Quando as trevas vêm sobre alguém, as trevas escurecem a mente da pessoa. Paulo diz: olha, para que você vença as sutilezas das trevas, precisa renovar a sua mente sempre no conhecimento de Deus. Sem renovar a mente no conhecimento de Deus, você não vence as trevas. Só é possível vencer a sutileza da tentação se você tiver uma mente renovada no entendimento de Deus. Versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Quando as trevas dominam a mente, e esse domínio das trevas, as trevas implantam sutilmente todo tipo de depravação, todo tipo de impureza, todo tipo de contaminação na mente. E essa mente contaminada é uma mente obscurecida pelas trevas, para não chegar ao entendimento da verdade, e estão cativos dentro da sua própria mente. Então qual é a chave, pastor? Renovar a mente no conhecimento de Deus. A mente precisa ser renovada constantemente. Constantemente. Você deve vir à igreja para receber a palavra de Deus, deve vir à igreja para receber iluminação espiritual, deve vir à igreja para que a glória de Deus brilhe novamente na sua mente e quebre toda escuridão. Toda cadeia de escuridão tem que ser quebrada pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo nos dá a receita, e dos versículos 22 a 27, tem algumas verdades que eu quero compartilhar. E no versículo 22 está escrito assim: que no trato passado vos despojeis dos velhos homens que se corrompem pelas concupiscências do engano. Versículo 23: e vos renoveis do espírito da vossa mente. Uma mente renovada é uma mente que venceu Satanás. Uma mente renovada no conhecimento de Deus é uma mente que já venceu a Satanás. Como Satanás entrou em Judas? Pela mente. A mente de Judas foi corrompida. Em qual tentação ele caiu? A sutileza da sedução das riquezas. Ele foi seduzido pelas riquezas. Como Pedro caiu? Maldito é o homem que confia no homem. Confiança em si mesmo. Você só está de pé porque Deus te ajuda. Você só fica de pé se Deus te ajudar. Você só caminha na presença de Deus porque o próprio Deus te ajuda a ficar de pé. A graça dele é que te mantém de pé. Quando a graça é derramada, então você fica de pé na presença do Senhor. Foi pregado hoje sobre fidelidade aqui. Fiel é aquele que encontrou a graça de ser achado fiel. É um nível onde Deus te leva. Muitos não conseguem ser fiel. E por não conseguir ser fiel, entram em dificuldade. Mas o problema não é de Deus, tá bom? É porque você não acredita em si mesmo. Então nós observamos que Paulo está dizendo, olha, ele diz: se desvistam do velho homem, que se corrompem. E qual é a entranha da corrupção na mente? O engano. Ele compra gata por lebre. Ele pensa que está levando uma lebre para casa. Quando abre o saco, é um gato que está lá dentro. E onde o inimigo planta isso? Na mente. A mente humana. E nós precisamos renovar a nossa mente no conhecimento de Deus e corrigir o nosso curso, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder
o poder de entrar entre a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e ela é capaz de separar pensamentos certos de pensamentos errados de pensamentos certos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que é capaz de dividir o pensamento humano. Só mediante a palavra viva de Deus, você sabe se você está certo, se está errado, e você é capaz de ver o seu mundo, é capaz de ver o mundo do outro, e é capaz de ver o mundo de Deus. E quando você vê o mundo de Deus, então você corrige o seu mundo, e você diz: Senhor, eu sou teu filho, eu sei que eu não dou conta, mas eu me submeto ao teu governo, instrução e sabedoria, e eu faço a escolha de obedecer a tua palavra. E é na obediência da palavra que nós vencemos. Muitas vezes com sacrifício, como Jesus no Getsemane: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, que a tua vontade se cumpra. Que a vontade dele se cumpra em sua vida, que a vontade dele se cumpra na minha vida, para que nós possamos andar com a mente renovada no propósito, na vocação, porque o Senhor nos chamou, e Ele nos chamou como povo seu, ovelha do seu pastoreio. Não fazemos o que nós queremos, mas andamos por fé. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irais e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: quando a mente não é renovada, você fica com a mente obscura, névoas, trevas, mente obscurecida, sem entendimento, sem revelação, e você vai acabar, no final das contas, dando lugar ao diabo, porque ira é uma coisa comum aos homens. Sim ou não? Sim ou não? Alguém ficou irado aí hoje? Ficou irado essa semana? Quando o carro da frente não te deu passagem, passou e deu aquela buzinada rasgando, você ficou com vontade de saltar no pescoço dele? Aqui ninguém faz isso, só na igreja da concorrência. Todo mundo é crente. Na verdade, irmãos, é que nós ficamos irados sim, mas Paulo diz: ó, se você ficar irado, resolva a sua ira. Quando? Hoje, no dia que ficou irado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque a ira não resolvida vai dar lugar ao diabo. Então, para não dar lugar ao diabo, eu cedo, peço perdão. Porque o importante não é ter razão, o importante é ficar com Deus, caminhar com Deus, ser filho de Deus. Então renove a sua mente. Para vencer a tentação você precisa renovar a sua mente. E em terceiro e último lugar, já estou caminhando para o final, vigie suas motivações. Para vencer as sutilezas das tentações, você precisa vigiar suas emoções e vigiar suas motivações. Eu já estou indo para o final. Eu quero pensar com você em Efésios capítulo 4, dos versículos 28 a 32, 4 versículos. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenhais que repartir com quem tiver necessidade. Mãos produtivas, mãos enriquecedoras, mãos prósperas, mãos abençoadas, mãos que enriquecem. Deus é aquele que libera a bênção dele com as mãos abençoadas. A Bíblia diz que a bênção do Senhor está na sua mão direita, e Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. É interessante que quando você começa a pensar no assunto, Jesus é guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e Jesus vence Satanás porque ele está guiado pelo Espírito Santo, e ele permanece na revelação da palavra de Deus. Mesmo quando Satanás usa a própria palavra para tentar confundi-lo, ele tem uma palavra à altura para responder às trevas e não cair na tentação das trevas. E esse princípio é um princípio de maturidade espiritual. Em Efésios capítulo 4, nos versículos 11 a 15, o apóstolo Paulo diz: para que não sejamos mais meninos levados em volta por todo vento de doutrina, mas seguindo a verdade sempre, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo é bem ajustado. Quando nós estamos exercendo a maturidade em Cristo, então todo o corpo é bem ajustado, e o corpo continua crescendo para a glória de Deus. E ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo. Nós percebemos nitidamente que o Espírito Santo quer conduzir todo o processo. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto, o Espírito Santo vence através de Jesus, por Jesus, dando a ele a palavra correta para aplicar contra Satanás. Satanás não pode resistir quando a palavra é aplicada contra ele, quando a palavra é liberada contra ele. Quando nós falamos está escrito, retira-se e vai embora, ele tem que retroceder, porque ele não pode resistir à verdade, porque ele é o espírito do erro e do engano, e a verdade ele não consegue permanecer contra ela. Quando você liberar a palavra de Deus, Satanás há de retirar. A tentação há de cair por terra quando você liberar a palavra de Deus, mas essa palavra é plantada em você por obra do Espírito Santo. Então você não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Suas motivações têm que estar corretas, suas emoções têm que estar corretas, para você não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem te sela, Ele é quem te dá a palavra de sabedoria, Ele é quem te convence do erro, é Ele quem te coloca na trilha. Nós caímos, irmãos, porque nós não damos ouvido ao Espírito Santo. Nesta noite, dê ouvido ao Espírito Santo. Dê ouvido ao Espírito Santo. Pare de pensar no homem. Tira o seu foco do homem em nome de Jesus. Se renda ao Espírito Santo. Ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Então ele diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada. Senhor, eu oro nesta noite para que o Senhor tire toda amargura, o Senhor tire toda ira, o Senhor tire toda tristeza dos corações. Eu sei, Pai, que o inimigo tem trabalhado para plantar tristeza nos corações, mas eu oro para que a tristeza seja arrancada dos corações, que toda tristeza e angústia saia agora em nome de Jesus Cristo, pela autoridade da palavra de Deus. Vai embora toda tristeza e angústia, e que venha um tempo de refrigério por obra do Espírito Santo. Venha um tempo de alegria e contentamento. Para finalizar, ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, assim como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Ele fecha dizendo: olha, sabe qual é a chave? Permanecer unidos. Você sabe o que as trevas fazem? Divide. Ele diz: a chave para vencer a tentação é permanecer unido. Permanecer unido. Família, permaneça unida. Ore de mãos dadas, ore uns pelos outros. Pode ser que tenha alguma dificuldade na sua família, mas permaneça unido em nome de Jesus Cristo. A chave para você vencer é permanecer unido. A chave para te dar vitória é permanecer unido. Tem diferença de pensamentos? Diferença de motivações? Sim, tem, mas vigie essas motivações. Tem diferença de ideias? Tem diferença de ideias, somos todos diferentes, mas vigie essas motivações. Há um eixo no qual nós giramos, ele se chama Cristo Jesus, o Senhor. Tem muitas coisas diferentes, mas há um Senhor que governa a nossa vida.
E é por Ele que nós permanecemos unidos. É por Ele que seu casamento vai permanecer de pé. É por Ele, é por causa dEle. Porque Ele deseja que a sua família permaneça de pé. Ele deseja que a sua casa permaneça de pé. Ele deseja que você vença todas as tentações, porque Ele quer ver essa família rendida aos pés do Senhor. Ele quer ver essa família de pé diante do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro nesta noite que você há de vencer todas as tentações que vier contra você. Você não vai cair diante das tentações, mas você vai dar o brado de vitória diante das tentações e ficar de pé diante do Senhor. Se coloca de pé para a gente orar.